Eu penso que cada um de nós, quando mergulha na fé Bahá'í, digamos assim, vai encontrando umas escrituras de referência. Né? Umas escrituras como, por exemplo, as palavras ocultas. São muitos de nós, quem aqui, quem conhece a fé Bahá'í, que não se apaixonou pelas palavras ocultas, ou ficou fascinado por ler respostas a algumas perguntas, e depois progride e avança e descobre o livro da certeza, ou vai descobrir a epístola, fica fascinado com a epístola do fogo. Nós vamos fazendo o nosso caminho na fé, criando paixões por alguns textos das escrituras Bahá'ís. Um outro epístola que eu também me apaixonei foi a epístola de Maksud, que já falei aqui há coisa de 1 ou 2 anos. Eu costumo dizer que para nós Bahá'ís as escrituras são um pouco como umas relíquias familiares. Okay? Eu dou um exemplo. Nós, portugueses, temos um fascínio muito grande por porcelana. Okay? Temos excelentes fábricas de porcelana e gostamos de ter réplicas, imagino, peças da dinastia Ming, peças não sei quê, peças não sei o que mais, enfim. Eu tenho algumas dessas cá em casa. A minha mãe tinha um armário que era cheio de peças. Se vocês olharem aí, por exemplo, para o Alex Torres, ele tem aí peças de porcelana que que de certeza são muito bonitas e têm um significado especial para ele. Okay? E as escrituras são assim para nós, para cada um de nós que é Bahá'í. Algo que é muito valioso para nós, para o qual temos imenso carinho, e depois temos estas ocasiões em que podemos falar aos amigos desses textos com o mesmo orgulho e mesmo entusiasmo com que a minha mãe falava das suas porcelanas, de onde tinha vindo e de quem tinha herdado. É um pouco assim. E daí esta paixão, esta paixão pela Epístola da Sabedoria é uma paixão recente, diria de há 3, 4 anos. Encontrei um parceiro nesta paixão, que foi o Jorge Guerreiro, e trocámos ideias, e, enfim, e isso foi também muito enriquecedor. E, portanto, é isso que me traz aqui com a Epístola da Sabedoria. É curioso que nós, quando falamos com amigos cristãos, nós vemos muitos que já ouviram certamente falar da Epístola aos Coríntios, da Epístola aos Tessalonicenses, aos Colossenses, a Epístola aos Hebreus, aos Romanos, enfim, todas aquelas epístolas que compõem o Novo Testamento. Podem não saber muito do conteúdo, mas conhecem-nas pelo nome. Eu deixo só para como questão retórica, quantas epístolas das nossas escrituras nós conhecemos assim por nome? Certamente conhecemos algumas, enfim, e muitas mais estarão aí por aparecer nas próximas décadas, à medida que forem traduzidas para inglês. Uma das descrições, das referências que eu vi a esta epístola estava citada pelo senhor Taherzadeh, e ele dizia em cada versículo da epístola da Hikmat, que é a sabedoria, oculta-se um oceano. Bom, a abordagem que eu vou fazer a esta epístola, eu vou seguindo estes tópicos. É uma abordagem pessoal, obviamente. Cada um de nós aqui presente poderia fazer uma abordagem diferente e falar de outra maneira. Eu vou abordar aquilo que considero os temas mais relevantes. Portanto, não vou fazer aqui uma leitura conjunta ou sequencial, vou aos tópicos que me parecem essenciais aqui na epístola. Principais características desta epístola.
Ela foi revelada entre 1873 e 1874, não temos bem a certeza. Foi revelada na casa de Abud, em Akka. A língua original em que está escrita é o árabe. A voz principal ao longo da epístola é a voz de Bahá'u'lláh. Portanto, é o manifestante de Deus que nos fala e fala-nos num tom de comando e de autoridade. A primeira tradução oficial para inglês surgiu em 1973 e a primeira tradução oficial para português surgiu passado 10 anos. A epístola é relevante. O título pode ser traduzido também como Epístola da Filosofia, mas esta epístola destaca-se entre as escrituras de Bahá'u'lláh devido ao conteúdo metafísico e filosófico e também por ter muitas referências a filósofos antigos, os antigos filósofos gregos. É talvez uma das mais citadas epístolas de Bahá'u'lláh, onde se abordam temas complexos como a causa da criação, a influência do Verbo de Deus, enfim, e outros temas. Eu encontrei vários estudos sobre esta epístola, vários estudos sobre pequenas partes desta epístola, mas não tenho dúvida que no futuro será uma das epístolas mais estudadas e mais citadas, sobre os quais se escreverão certamente muitos e muitos livros. O destinatário desta epístola, o destinatário chamava-se Nabil Akbar. Não confundir com o Nabil Azam, que é autor da crónica dos Rompedores da Alvorada. O Nabil Akbar nasceu em Birjan, perto da cidade de Birjan, na província de Caim, em 1829. Ele vinha de uma família tradicional persa xiita, uma família onde já havia várias gerações de clérigos distintos, e ele recebeu uma educação religiosa tradicional. Ele estudou nas melhores escolas do seu tempo, das melhores escolas religiosas. Os seus professores eram dos melhores teólogos e filósofos daquele tempo. Portanto, ele vem de uma família tradicional, ele tem uma educação do melhor que podia haver do ponto de vista religioso. Ele estudou em Mashhad, no nordeste do Irão, mas depois também em Sabzivar e já no Iraque, em Najaf e Karbala. Portanto, ele vai mesmo às principais escolas xiitas do seu tempo. Ele torna-se um mujtahid, que isto é um doutor em lei islâmica, uma pessoa capaz de interpretar os textos islâmicos e deduzir leis. Era uma pessoa extremamente orgulhosa do seu estatuto, afinal, tinha nascido numa família tradicional, tinha estudado nas melhores escolas e com os melhores professores do seu tempo. E tinha todos os motivos para dar orgulho do seu estatuto, até que conheceu os Babis. Os seus diálogos com os Babis acabaram por o levar a Bahá'u'lláh. E ele conheceu Bahá'u'lláh em Bagdade. E ao ouvir Bahá'u'lláh, ele percebeu que afinal ele era um ignorante. E afinal ele não sabia nada quando comparado com Bahá'u'lláh. Ele aceitou a fé e dedicou-se a viajar pela Pérsia e a ensinar a fé. Ele passou por muitas cidades da Pérsia e, é claro, com aquele prestígio, com toda aquela sabedoria, com toda a sua capacidade de oratória, ele chamou atenções e acabou por ser perseguido pelas autoridades. Ele esteve algum tempo em Akka, na Palestina Otomana, juntamente com Bahá'u'lláh, em 1869, e depois regressou à Pérsia. Ele acabou por morrer no mesmo ano em que morreu Bahá'u'lláh, 1892. O Nabil morreu na Rússia, na cidade de Bukhara. Abdu'l-Bahá designou Nabil como mão da causa e o guardião incluiu entre os apóstolos de Bahá'u'lláh. E no livro Memorials of the Faithful, o Abdu'l-Bahá refere-se a ele como tendo
tinha um vasto conhecimento, era um antigo mustahid, era um filósofo, um místico, era dotado de uma visão intuitiva. E diz também que ele era um homem de letras e um orador sem igual. Ele tinha uma mente grande e universal. Bom, então, que temas é que podemos encontrar aqui na Epístola? Quais são os principais temas da Epístola? O Adib Taher-Zadeh identifica 3 grandes temas. Ensinamentos para a espiritualização da humanidade, a origem da criação e referências à filosofia antiga. Num curso do Wilmette Institute, nos Estados Unidos, foram identificados outros tópicos. Foram identificados esses 5 tópicos que aí estão. A decadência e a falta de valores morais no mundo, ensinamentos que são conducentes à espiritualização do indivíduo e da humanidade, a origem da criação, ensinamentos de filósofos do passado, com particular ênfase naqueles que acreditavam na influência de Deus na criação do mundo, e a importância de ensinar a causa com sabedoria e a apresentação de uma série de conselhos anábil para enaltecer o nome de Deus entre a humanidade. Como eu disse há pouco, uma das pessoas que eu descobri que tem uma paixão comum por esta epístola é o Jorge Guerreiro, e ao falarmos dos temas da epístola, o Jorge disse uma coisa que eu achei muito, muito curiosa, que é, há uma componente ética muito forte nesta epístola, que é muito mais do que este assinalar da decadência e da falta de valores morais do mundo. Sobretudo nos parágrafos 4 e 5, tem uma série de conselhos especiais sobre o comportamento ético coletivo e individual. Eu tenho que concordar com o Jorge, e acho até que era interessante nós termos uma compilação e quem sabe uma apresentação aqui no grupo, talvez algum dos amigos aceite esse desafio, uma apresentação sobre os conselhos éticos de Baha'u'lláh. Eles existem não só nas palavras ocultas, eles estão em vários textos das escrituras baha'ís. E seria interessante fazer uma apresentação sobre ética baha'i. Enfim, fica o desafio. Um dos tópicos que eu destaco aqui, que me chamou a atenção na epístola, são as exortações que Baha'u'lláh faz à humanidade. Portanto, a epístola é dirigida ao Nabil, mas no início da epístola, Baha'u'lláh dirige-se a toda a humanidade. E ele descreve o mundo como estando num caos ético e moral. E descreve-o num tom quase épico. Vai dizendo: o semblante da justiça está maculado com pó. As chamas da descrença erguem-se alto. A túnica da sabedoria foi rasgada. A fidelidade e a lealdade retraíram-se. As provações e as tribulações tornaram-se severas. As alianças são violadas e os laços cortados. Nenhum homem sabe como distinguir a luz e as trevas, ou distinguir a guia e o erro. E, portanto, em contraposição a esta descrição, quase num tom épico e dramático, ele apresenta um conjunto de conselhos para os povos do mundo. Ó povos do mundo, abandonai todo o mal e segurai-vos firmemente ao que é bom. Esforçai-vos para serdes exemplos brilhantes para toda a humanidade e verdadeiras lembranças das virtudes de Deus entre os homens. Estai unidos em conselho, sede um só em pensamento. Que cada manhã seja melhor do que a sua véspera, e cada novo dia mais rico do que o dia anterior. O mérito do homem está no serviço e na servitude, e não na ostentação de bens e riquezas.
Acautelai-vos para que as vossas palavras sejam purificadas das fantasias fúteis e dos desejos mundanos, e os vossos atos estejam livres de astúcia e suspeita. Não dissipeis a riqueza das vossas vidas preciosas em busca de afeto maligno e corrupto. Nem deixeis os vossos esforços serem gastos na promoção dos vossos interesses pessoais. Sede generosos nos vossos dias de abundância e pacientes na hora da perda. O parágrafo número 5, parágrafo seguinte, prossegue com este tipo de exortações. E há outros parágrafos, como o parágrafo 42, que descreve a arte de governar. Eu acho estes parágrafos 4 e o 5, sobretudo, têm um estilo de exortação muito próximo daquele que nós encontramos na epístola a Badiulá, a epístola que Bahá'u'lláh dedicou a um dos seus filhos, e que nós conhecemos, que começa com ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio, ser digno da confiança do teu próximo, dirige-me um olhar afetuoso. É todo um aconselhamento ético, num tom carinhoso e poético, que, como eu disse há pouco, merecia ser estudado e ser alvo de uma apresentação ou duas aqui no grupo. Outro tópico que me parece muito relevante é a questão do conhecimento e sabedoria. Bahá'u'lláh afirma na epístola que todos os povos ao longo da sua história tiveram momentos de primazia cultural e científica. E que isto não foi algo que aconteceu apenas na Grécia. Aconteceu com todos os povos. E neste processo, nesta evolução dos diferentes povos, há evolução e há retrocesso. Há conhecimento que se descobre e há conhecimento que se perde. E ao longo da epístola, Bahá'u'lláh vai repetindo uma ideia, é que as raízes do conhecimento e da filosofia estão no reconhecimento de Deus e do seu manifestante. Mas depois deixa-nos uma advertência, um conselho. Diverte-nos para termos cuidado para que o nosso conhecimento não se torne um obstáculo entre nós, seres humanos, e o nosso Criador. E aconselha-nos a usar o nosso conhecimento e a desenvolver conhecimento para o serviço à humanidade. Embora se reconheça que os homens eruditos contemporâneos são altamente qualificados em filosofia, artes e ofícios, no entanto, se alguém observasse com olhos criteriosos, compreenderia prontamente que a maioria desse conhecimento foi adquirida dos sábios do passado, pois foram eles que prepararam o alicerce da filosofia, ergueram a sua estrutura e reforçaram seus pilares. Os sábios de antigamente adquiriram os seus conhecimentos dos profetas, pois estes eram os expoentes da filosofia divina e os reveladores dos mistérios celestiais. Alguns homens beberam as águas cristalinas e vivificadoras da sua palavra, enquanto outros se satisfizeram com os sedimentos. Parágrafo 24. Esta ideia de que os filósofos da antiguidade foram influenciados pelos profetas da antiguidade é uma ideia que depois também é defendida por Abdu'l-Bahá quando ele escreve O Segredo da Civilização Divina. Portanto, ele vai escrever isto, salvo erro, um ou 2 anos depois desta epístola ter sido revelada. Bahá'u'lláh afirma explicitamente na epístola que o que ele fala e escreve fala por inspiração divina. E ele afirma que ele pode escrever
todo o conhecimento que existe ou que tenha existido na Terra, a voz dele. apesar de não de ele nunca ter entrado numa escola, nunca ter adquirido conhecimento de outros seres humanos. E Baha'u'lláh faz uma distinção entre aquilo que é o conhecimento humano e aquilo que é a sabedoria de um manifestante. Ele diz isto: esta é uma epístola em que a pena do invisível registrou o conhecimento de tudo o que existiu e existirá. Conhecimento esse que ninguém, salvo a minha língua maravilhosa, pode interpretar. Na realidade, o meu coração, tal como é em si, foi purificado por Deus dos conceitos dos eruditos e santificado das palavras dos sábios. Na verdade, nada reflete salvo as revelações de Deus. E isto dá uma ideia não só da condição, do estatuto daquilo que é a sabedoria do manifestante, mas da condição do próprio manifestante. Ele sabe tudo o que existiu e tudo o que existirá. Só um manifestante compreende outro manifestante. E que aquele conhecimento que ele tem está acima do conhecimento de qualquer um dos mais sábios dos seres humanos. Então, as palavras que Baha'u'lláh nos deixa são as palavras do manifestante, não são as palavras de um sábio. Outra das particularidades da Epístola da Sabedoria é uma epístola que tem muitas referências aos filósofos da antiguidade, filósofos que nós aprendemos na escola, os antigos filósofos gregos. Baha'u'lláh lembra-nos que o pensamento contemporâneo deve muito à tradição filosófica da antiguidade e vai citar vários escritores muçulmanos medievais para fazer o elogio dos filósofos da antiguidade. Aqui é importante termos presente o seguinte: estes biógrafos muçulmanos, estes homens que escreveram as biografias dos filósofos gregos da antiguidade, destacavam sobretudo dois aspectos. Primeiro, o facto dos filósofos da antiguidade terem tendência a acreditar na divindade, e o facto da maioria não ser materialista. A verdade é que esses filósofos sim acreditavam no divino, mas não eram maioritariamente monoteístas, como tendem alguns destes biógrafos a retratá-los. E o segundo é que eles afirmam que alguns desses filósofos foram influenciados pela sabedoria dos profetas hebreus, realmente o Pitágoras, e que outros, além do Pitágoras, também teriam recebido essa influência dos profetas da antiguidade. Isto é curioso porque o Santo Agostinho já tinha defendido a mesma ideia. Baha'u'lláh diz, portanto, que os sábios de hoje adquiriram conhecimento dos sábios da antiguidade, que os sábios do passado, esses sábios da antiguidade, foram adquirir o conhecimento aos profetas da antiguidade. Tal ideia que vem no segredo da civilização divina. E segundo Baha'u'lláh, os sábios e os filósofos antigos nunca negaram a existência de Deus. Isto ele vai afirmar várias vezes, em vários parágrafos ao longo da epístola. E aí acrescenta: alguns até se lamentaram de não o ter conhecido. E está aí uma frase num dos parágrafos que diz isto: verdadeiramente, os filósofos não negaram a ação dos dias. A maioria deles passou para o além, declarando o seu fracasso na tentativa de lhe sondar o mistério, assim mesmo como alguns deles testificam. E depois, um conjunto de referências muito interessantes a um conjunto específico de filósofos. Começa por estes três grandes. Nós, não sei como é no Brasil, mas nós temos que aprender sobre estes três grandes na escola, aqui em Portugal. Ele refere-se a Sócrates, dizendo: foi o mais distinto de todos os filósofos.
Diz que ele parecia próximo da revelação divina. Aliás, a epístola tem tem um longo parágrafo sobre Sócrates. O Platão é referido como o divino Platão. E Aristóteles, mencionado como o célebre homem de conhecimento. É muito interessante. Nós encontramos num dos textos das Escrituras Barrais referências a estes três grandes filósofos que marcaram a nossa civilização, que nos influenciaram profundamente. Está aqui nas nossas Escrituras. É curioso como quer o cristianismo, quer o islão, tiveram sábios, no decorrer da história, que fizeram um esforço para integrar, por exemplo, o platonismo no cristianismo, como fez Santo Agostinho, os conhecimentos aristotélicos no cristianismo, como fez o São Tomás, como foram fazendo vários filósofos e sábios no Islão. Okay? E esse nem sempre foi um processo simples, nem foi um processo pacífico, mas aqui nós temos já o elogio desses três grandes homens nas nossas escrituras. E tem o elogio de outros. Baha'u'lláh refere Balinos, que nós também conhecemos como Apolónio de Tiana, e diz: ele excedeu todos os outros na difusão das ciências e letras e voou até os mais sublimes cumes da humildade e súplica. Mortos era um dos eruditos. Inventou um aparelho que transmitia som a uma distância de 60 milhas. Hipócrates era um dos eminentes filósofos que acreditavam em Deus e reconheceram a sua soberania. Empédocles, que se distinguiu na filosofia, foi contemporâneo de David. Pitágoras viveu nos dias de Salomão e adquiriu a sabedoria do tesouro dos profetas. E depois Baha'u'lláh menciona escritos herméticos, que são textos atribuídos a Hermes, que numa outra epístola Baha'u'lláh diz que foi a primeira pessoa que se dedicou à filosofia. Portanto, estas referências aos filósofos da antiguidade, neste tom tão elogioso, tornam, só por si, já fazem desta epístola um texto muito especial entre as escrituras barrais. Mas há um outro tópico que eu acho que é o ponto forte da epístola, que é o tema da criação. Enfim, é a minha opinião, mas eu acho que é o grande tema da epístola. Para nós percebermos porque é que aparece este tema aqui, é preciso perceber um pouco do contexto intelectual islâmico do século XIX. A filosofia islâmica, como eu disse há pouco, herdou vários conceitos da filosofia clássica grega. Mas isto não foi um processo tranquilo. Teve as suas polémicas, às vezes mais acesas, outras vezes mais tranquilas, mas teve as suas polémicas. Porque os filósofos gregos antigos, acreditavam maioritariamente que o universo era eterno, que o universo sempre tinha existido. Por outro lado, os textos bíblicos e do Alcorão afirmavam que o mundo tinha sido criado por Deus num determinado momento no tempo. E isto provocou um debate que se arrastou ao longo de séculos. Eram duas visões sobre a origem da criação que estavam ali em conflito. No século XI, XII, há um filósofo chamado Al-Ghazali, muito famoso no mundo islâmico, que ele escreve um livro chamado A Incoerência dos Filósofos, em que ele ataca fortemente aquela ideia de um cosmos pré-existente, um universo eterno que sempre existiu. E umas décadas depois, outro filósofo igualmente famoso no mundo islâmico, o Averroes, escreve uma obra intitulada A Incoerência da Incoerência, em que ele responde em defesa de Aristóteles e defende o conceito da eternidade do mundo como sendo um conceito compatível com os ensinamentos do Islão. E esta polémica arrastou-se
E no século XIX continuava. Havia correntes de pensamento que defendiam a ideia de um mundo criado por Deus num determinado momento e outras que defendiam a filosofia grega e que acreditavam na eternidade da criação. E o Nabil, tendo estudado nas melhores escolas do seu tempo, ele percebeu certamente o confronto entre estas duas correntes de pensamento. E, naturalmente, ele estava ansioso para que Bahá'u'lláh resolvesse este debate, para que ele desse uma resposta a este debate que parecia interminável. Bahá'u'lláh afirma que quer o conceito de eternidade do mundo, quer o conceito de criação do mundo, são igualmente válidos para percebermos a relação entre Deus e a criação. Ele diz, no parágrafo 8, diz que o universo sempre existiu. Diz com estas palavras, fosses tu a afirmar que sempre existiu e continuará a existir, isso seria verdade. Portanto, ele aqui está de acordo com Averroes. Mas no mesmo parágrafo diz que o mundo também teve origem no poder criativo de Deus, conforme dizem as Escrituras. E aqui ele está de acordo com a posição do Al-Ghazali. Ou seja, segundo Bahá'u'lláh, o mundo foi criado, mas nunca teve um momento de inexistência. Este parágrafo 8 começou por me deixar confuso. Porque não é Bahá'u'lláh a dizer esqueçam as diferenças. Esqueçam as diferenças. Ele diz, não, as vossas crenças são complementares, são perfeitamente compatíveis. Ambas são verdade. E isso fez-me pensar, como é que podem ambas ser verdade? E um dia ocorreu-me que isto poderia ser verdade, só poderiam ser verdade se a criação fosse um processo. Isto é, a criação não é um ato divino que ocorre uma única vez, num determinado momento no tempo, e que estabelece uma divisão clara entre a não existência e a existência. A criação seria, isto é a minha interpretação pessoal, e portanto posso estar aqui assim a dizer um disparate, a criação seria comparável a um processo que estaria ativo em todo momento. E depois encontrei estas palavras no parágrafo 12. Cada coisa deve necessariamente ter uma origem e cada construção um construtor. Em verdade, o verbo de Deus é a causa que precedeu o mundo contingente. Um mundo que está adornado com os esplendores do ancião dos dias. E, no entanto, está a ser renovado e regenerado em todos os momentos. Imensuravelmente exaltado é o Deus de sabedoria que ergueu esta estrutura sublime. Como eu disse, isto é a ideia da criação ser um processo e não um momento que ocorre uma única vez, enfim, foi uma interpretação minha. Há outros textos que eu depois fui encontrando que sugerem algo semelhante. Por exemplo, o Surya Al-Kalki, a Epístola do Tempo, Bahá'u'lláh tem uma frase que diz: assim nós recriamos toda a terra neste dia, embora a maioria dos povos tivesse deixado de percebê-lo. E no Livro da Certeza tem outra coisa do mesmo género, em que afirma: é por seu intermédio que todas as coisas vivem, se movem e têm existência. E através da sua graça manifestam-se e a ele todos voltam. E como eu disse há pouco, uma das pessoas com quem eu troquei várias ideias sobre esta epístola foi o Jorge Guerreiro. E expus-lhe esta ideia: olha, eu tenho a sensação que criação deve ser entendido como um processo. E o Jorge disse:
eu acho que é capaz de ser isso, porque eu descobri um texto do Bab que diz algo semelhante. E é este texto. Ele está enaltecido acima de todo nome e santificado de toda a comparação. Através dele, todas as coisas tornaram-se conhecidas, enquanto é demasiado sublime a sua realidade para ser conhecida por qualquer um, salvo ele. O processo da sua criação não teve princípio e não pode ter fim. De outro modo, obrigaria a cessação da sua graça celestial. Deus tem levantado profetas e revelado livros tão numerosos quanto as criaturas do mundo, e continuará a fazê-lo eternamente. Portanto, isto é mais um texto que me leva a acreditar que a criação é um sustentáculo de tudo o que existe. É um processo que sustenta tudo aquilo que existe, tudo aquilo que nós vemos no mundo, no universo, no cosmos ao nosso redor. O próprio ato da revelação do manifestante é um ato de criação, é um ato nesse processo de criação. Talvez seja um dos momentos altos desse processo, não sei, enfim, mas parece-me que é um processo e não um tal momento que divide a existência da inexistência. Então, como é que o mundo foi criado? Né? É outra pergunta que podemos colocar. Aliás, nós podemos colocar centenas, se não milhares de questões sobre este tema. Penso que aqui as nossas questões não têm fim. Sobre a pergunta como é que o mundo foi criado, como é que surgiu este mundo, como nós vemos ao nosso redor, como nós observamos quando olhamos para o céu à noite e vemos tudo isto. Baha'u'lláh escreve o seguinte: o que tem estado em existência tinha existido antes, mas não na forma que tu vês hoje. O mundo existente surgiu através do calor gerado pela interação entre a força ativa e aquela que é a sua receptora. Estas duas são a mesma, embora sejam diferentes. Assim te informa o grande anúncio sobre esta estrutura gloriosa. Aquela que comunica a influência geradora e aquela que recebe o seu impacto são em verdade criadas através do irresistível verbo de Deus, que é a causa da criação inteira. Enquanto tudo o resto, além do seu verbo, são apenas as criaturas e os efeitos deste. Ou seja, a criação sempre existiu e não lhe podemos atribuir uma origem temporal, mas, no entanto, nem sempre existiu da maneira e na forma que vemos hoje. A criação surgiu através do calor resultante da interação de duas forças, que Baha'u'lláh chama uma força ativa e uma força receptora, que ele diz que são diferentes, mas são a mesma. E estas duas forças, quer a ativa, quer a receptora, foram criadas pelo verbo de Deus. E é o verbo de Deus que é a causa de toda a criação. E todas as coisas, salvo o verbo de Deus, são criadas e têm uma causa. Estamos um pouco perto daquela lei de Lavoisier, não é? Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não sei se Lavoisier acreditava em Deus, já se aprende isso, já esqueci, mas a criação que sempre existe e é sustentada pelo poder criador de Deus. É um tema que também é abordado noutras epístolas. Vamos só ver um exemplo do que Baha'u'lláh diz sobre este assunto numa outra
Quanto à tua pergunta sobre a origem da criação, sabe tu, indubitavelmente, que a criação de Deus existiu desde a eternidade e continuará a existir para sempre. O seu princípio não teve princípio e o seu fim não conhece fim. O seu nome, o Criador, pressupõe uma criação, tal como o seu título, o Senhor dos homens, deve implicar a existência de um servo. Quanto àquelas afirmações atribuídas aos profetas da antiguidade, tais como: no princípio existia Deus, não havia criatura para o conhecer, e o Senhor estava só, sem ninguém para o adorar. O sentido destas e de outras afirmações semelhantes é claro e evidente, e em nenhum momento deve ser mal compreendido. Desta mesma verdade dão testemunho estas palavras que ele revelou. Deus estava só. Não havia ninguém além dele. Ele permanecerá eternamente aquilo que sempre foi. Sobre este tema da criação, lembro ainda que Abdu'l-Bahá tinha cerca de 17 anos quando escreveu um comentário a a tradição islâmica que diz que Deus teria dito: eu estava só, desejei tornar-me conhecido, por isso trouxe a criação à existência. E, portanto, nós temos muitos recursos nas nossas escrituras sobre este tema. Quando as escrituras ou as tradições se referem a Deus como estando só antes da criação, estão-se a referir a uma diferença de nível metafísico. Não é uma sequência temporal, mas é uma sequência causal. Quer dizer, Deus está antes porque não tem causa, no sentido em que não há uma causa que o tenha criado. Portanto, há uma primazia essencial, mas não sequencial. E Baha'u'lláh diz que estas descrições que aparecem nas tradições e nos livros, nas escrituras do passado, são metáforas. A filosofia grego-islâmica apresenta-nos Deus como um ser necessário por si próprio. Significa que é indispensável, ele deve obrigatoriamente existir, sem princípio nem fim. E pela sua natureza, ele deve ser pré-existente. Pelo contrário, a criação tem o que se chama uma existência contingente. Apenas existe porque tem uma causa, e essa causa é a vontade de Deus. E, portanto, nós dizemos que é dependente ou que é contingente, que a sua essência tem uma origem. Este tema é também abordado no livro Respostas a Algumas Perguntas, no capítulo 80. Depois, nesta epístola, aos conselhos que Baha'u'lláh dá ao Nabil. Após aquelas primeiras exortações, Baha'u'lláh recorda os sofrimentos do Nabil e encoraja-o a ensinar a causa com todos os seus poderes, com todas as suas capacidades e a refletir sobre a revelação que Baha'u'lláh trouxe. Baha'u'lláh diz-lhe isto: as tuas aflições lançaram-me na tristeza. Não consideres os filhos do mundo e todos os seus atos, mas fixa o teu olhar em Deus e no seu interminável domínio. Em verdade, ele faz-te recordar aquilo que é a fonte de deleite para toda a humanidade. Bebe a água vivificadora da ditosa alegria, do cálice da palavra proferida pelo manancial da revelação divina, aquele que te mencionou nesta poderosa fortaleza. Esforça-te com o máximo dos teus poderes para estabelecer a palavra da verdade
com eloquência e sabedoria, para dissipar a falsidade da face da terra. Assim te instrui o alvorecer do conhecimento divino deste horizonte luminoso. Há aqui uma mensagem já de tom pessoal. Tem a ver já com o relacionamento pessoal de Bahá'u'lláh com Nabil. O que me leva a pensar o que é que Nabil terá sentido quando Bahá'u'lláh lhe diz: as tuas aflições lançaram-me na tristeza. Bahá'u'lláh constrangido com os sofrimentos de Nabil. O que é que Nabil terá sentido ao ler isto? E depois Bahá'u'lláh recorda a Nabil o episódio da epístola que foi enviada ao Shah, o pedido de encontro com os sábios daquele tempo. Diz-lhe que para perceber a mensagem divina é necessário o desprendimento, não só em relação a ideias do passado, mas também em relação a ideias do presente. Diz Bahá'u'lláh que Nabil esteve em comunhão com ele, quando ele, Bahá'u'lláh, ainda estava oculto. E recorda que quando esteve no Iraque, eles se encontraram e ele, Bahá'u'lláh, lhe explicou as origens e as causas da criação. Esta ideia de que Bahá'u'lláh, de que Nabil esteve em comunhão com ele e que Bahá'u'lláh sabe disso. Bahá'u'lláh revela, no fundo, que há ali uma intimidade espiritual entre os dois. E isto acontecia quando, diz Bahá'u'lláh, ele ainda estava oculto. Entenda-se, não tinha ainda anunciado a sua condição de manifestante. Este conhecer do que alguém comungou com Deus, do que preferiu quando comungou com Deus, quando estava em profunda oração com Deus, é um conhecer da intimidade espiritual da pessoa. Nós temos uma outra epístola onde Bahá'u'lláh diz algo semelhante, a epístola dirigida ao czar da Rússia. Conhecer a intimidade espiritual do crente. E depois percebemos que este interesse, esta preocupação de Nabil com os mistérios e as origens e as causas da criação é um tema que já não vem de agora. Já tinham falado disto quando se encontraram no Iraque. E para Nabil vão surgir, ao longo desta epístola, várias exortações, vários encorajamentos ao ensino da causa, à reflexão sobre os múltiplos significados que se encontram nas Escrituras. Mas há um parágrafo dirigido ao Nabil que eu acho particularmente tocante. Bahá'u'lláh diz que nada do que está na epístola teria sido revelado se não fosse a sua estima por Nabil. E que ele tem uma posição especial aos olhos de Bahá'u'lláh. E já em tom de conselho final, ele dirige estas palavras: ó meu Nabil, não permitas que coisa alguma te entristeça. Pelo contrário, regozija-te com alegria imensa, pois eu mencionei o teu nome. Voltei o meu coração e a minha face para ti. Tenho conversado contigo através desta exposição irrefutável e poderosa. Pondera no teu coração as tribulações que tenho sofrido, a prisão e o cativeiro que tenho suportado, os sofrimentos que me atingiram e as acusações que o povo levantou contra mim. Vê, eles estão verdadeiramente envolvidos num véu penoso. Há nestas palavras de Bahá'u'lláh uma enorme ternura, um enorme carinho pelo Nabil.
Eu não conheci, não vi até hoje nas epístolas que estão traduzidas, um carinho semelhante, salvo por familiares de Bahá'u'lláh, mas não vi um carinho semelhante dirigido a outros crentes. E também aqui me questiono o que é que Nabil terá sentido ao ler estas palavras: ó meu Nabil, ó meu Nabil. Nós usamos, esta expressão usa-se na nossa cultura quando temos de facto uma ternura e um carinho muito fortes por alguém. E penso que os tradutores, quando fizeram do original árabe para inglês, perceberam isso e perceberam que esta seria a melhor forma de traduzir. E, portanto, eu estou-me a basear no pressuposto dessa tradução, do rigor dessa tradução. Resumindo, nós temos na Epístola da Sabedoria um conjunto de características que a tornam única. As advertências e as exortações, né, em tons ora assertivos, ora poéticos, sobre a situação da humanidade, o estado do mundo. A descrição sobre a influência dos profetas divinos nos filósofos da antiguidade. Depois a importância e o elogio a vários filósofos da antiguidade. Vários conselhos e várias explicações sobre aquilo que é o conhecimento humano e o que é a sabedoria divina. Uma abordagem perfeitamente inovadora ao tema da criação ou eternidade, criação versus eternidade. E depois aquela expressão de enorme carinho e amizade do Nabil. Tal como um professor tem quando aprecia um aluno que tem um grande potencial. E como eu disse no início, eu não tenho dúvida que esta epístola, o seu conteúdo, vai ser alvo de muitos estudos, de muitas reflexões e de muitas análises nos séculos futuros. Como eu tentei anunciar esta sessão, a epístola é um sopro de vida para aqueles que habitam no domínio da criação. É o que está logo no primeiro parágrafo da epístola. E depois, como Bahá'u'lláh diz ao próprio Nabil, esta é uma irrefutável e poderosa explicação. Em cada versículo há aqui um oceano. E era isto que eu vos queria trazer hoje. Eu espero ter-vos encorajado, ter despertado a vossa curiosidade por essa epístola. E espero que alguns de vós consigam ficar tanto ou mais fascinados quanto eu fiquei ao reler esta epístola, ao refletir sobre ela, ao pensar tanto nela. Obviamente não quero terminar sem deixar aqui assim uma palavra de agradecimento ao Jorge Guerreiro, que me encorajou, que me deu vários comentários, fez várias sugestões no trabalho de investigação que eu fui fazendo para esta apresentação. Há aqui assim também um conjunto de referências bibliográficas que eu depois vos vou deixar, e claro que eu posso partilhar o PDF com vocês. O PDF ficará eu vou pôr o link no blog Povo de Bahá. E, portanto, era isto que eu tinha para falar hoje convosco. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção.